Então, nossa aula de geografia desta semana, página 131, 132, 133, 134 e 135. Na verdade, fazendo uma correção, nós vamos começar na 132. Vamos falar sobre a diminuição no ritmo de crescimento. Vimos que no decorrer do século XX, a população brasileira cresceu de maneira acelerada, o que fez do Brasil o quinto país mais populoso do mundo. Contudo, nos últimos anos, essa realidade vem mudando. Isso significa que o ritmo de crescimento diminuiu, passou a ser mais lento. De maneira geral, as últimas contagens da população indicam que os casais preferem ter um número menor de filhos, especialmente os que moram em cidades. Essa escolha é influenciada por vários fatores. Por exemplo, boa parte dos casais planejam o número de filhos que desejam ter, e as mulheres participam cada vez mais do mercado de trabalho. O gráfico a seguir apresenta um dado chamado de taxa de fecundidade. Ele mostra o número médio de filhos por mulher em nosso país, de 1960 até 2015. Observe com atenção. Então, eu tenho aí, um gráfico, e aí você pode perguntar, aos adultos da sua família sobre a quantidade de filhos das gerações anteriores, por exemplo. Geralmente, vocês vão perceber, que os seus pais têm um número X de filhos, os pais deles geralmente tiveram mais, os avós também teve mais filhos, então você vai poder perceber como vem diminuindo mesmo. Então, você pode perguntar só para você poder confirmar se com a sua família também foi assim ou foi diferente. Nas páginas anteriores, você verificou diferentes dados sobre a população. Você sabe como são feitas pesquisas que contam o número de habitantes do país? Em quantas casas há água encanada, quantas pessoas nasceram ou morreram? A contagem da população é feita por meio do recenseamento, uma pesquisa que coleta várias informações sobre os habitantes de um lugar. No Brasil, recebe o nome de Censo Demográfico e é realizado a cada 10 anos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A pesquisa coleta dados como idade da população, número de crianças, adultos e idosos, homens e mulheres, escolaridade, renda média, entre outras informações. O IBGE treina pessoas para aplicar os questionários em residências de todos os municípios. Depois, os dados coletados são organizados e analisados. E, por fim, as informações são divulgadas para toda a sociedade. O IBGE tem uma página especial para os alunos do ensino fundamental, tá? Você pode observar aí qual é o endereço e pode pesquisar lá para você dar uma olhada na página, saber como é que é. Então, aqui, tem uma foto, da página IBGE, TIM, com algumas informações, então, mapas, saúde dos adolescentes, prática de esportes. Então, você pode ir lá e dar uma olhada nos assuntos que tratam a página. Gráficos, as pirâmides etárias. Como os dados dos censos podem ser apresentados? Além dos gráficos que você já observou, uma maneira eficiente de conhecer os resultados dos dados coletados é por meio de pirâmide etária brasileira. A pirâmide etária, ou pirâmide da idade, é um gráfico de barras que representa a distribuição da população por faixa de idade e por gênero, masculino ou feminino. Observe com atenção a pirâmide etária abaixo, que mostra dados sobre a população brasileira, e leia os quadros que os acompanham. Então, observe aí, pirâmide etária brasileira 2014. Então, eu tenho homens de um lado, mulheres do outro. Eu tenho, no roxinho, mais de 80, eu tenho mais de 80, 75 a 79, 70 a 74, 65 a 69, 60 a 64, que são os idosos. Os adultos
é o laranja, então veja as idades, né? 55 a 59, 50 a 54, 45. Começa lá de 20 a 24, então já são adultos. E os jovens, que são de 0 até 19 anos, são jovens. Depois vejam aí o topo da pirâmide, os habitantes que têm entre 60 e 80 anos. O meio da pirâmide, os adultos, que têm entre 20 e 59. E a parte inferior, a população jovem, de 0 a 19 anos. No eixo vertical, são marcadas as faixas de idade da população e as barras horizontais representam o número de homens e mulheres. Então, observe aí como é essa pirâmide e as informações que contém. Depois, analisando o gráfico, você pode ver que a parte de baixo da pirâmide mostra a quantidade de crianças e jovens. E do que as crianças e os jovens necessitam? Em sua opinião, que tipo de ações devem ser tomadas pelo governo para atender essa população? Então, crianças e jovens necessitam de educação, atendimento médico adequado. São necessárias ações que promovam a educação e a saúde. No meio da pirâmide são os dados a respeito dos adultos. É possível saber qual o número de homens e mulheres adultos? O que é necessário para atender essa população? Os adultos compõem a força produtiva do país, ou seja, são a população economicamente ativa. É importante que haja investimento em empregos e programas de saúde específicos, por exemplo. Já o topo da pirâmide mostra a quantidade de homens e mulheres idosos no país. E essa população, do que mais necessita? Que ações o governo deve planejar para atender essa parte da população? Então, necessita de programas de saúde, medicamento, assistência hospitalar e remuneração aos aposentados. Os dados revelados na pirâmide de idade são muito importantes para o governo do município, do estado e do país. Isso porque os auxiliam a desenvolver programas de atendimento adequado a toda a população, específicos para homens e mulheres de idades e realidades econômicas diferentes. Esta foi a nossa aula de geografia desta semana.